Olá, nono ano! Vamos seguir com a correção de exercícios. E dando continuidade ao estudo da geometria, hoje nós vamos finalizar o capítulo 8, fazendo exercícios sobre circunferência inscrita e circunscrita a polígonos. Então, vamos continuar com os exercícios da página 186 e da página 187. Vamos lá, então, fazer o exercício 8 da 186, onde a gente tem aí um triângulo inscrito em uma circunferência, certo? E a questão pede para a gente determinar a medida do ângulo alfa. Olha, um dos lados do nosso triângulo é o diâmetro da nossa circunferência. Logo, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Nós temos um triângulo retângulo. Se nós temos um triângulo retângulo e esse ângulo mede 90, esse ângulo mede 30, logo o nosso ângulo alfa, ele mede 60 graus, que é o valor que falta para 180 graus, certo? A questão 9 ainda trata sobre circunferência. Agora a gente tem uma circunferência inscrita a um triângulo, onde esse triângulo é um triângulo equilátero, certo? E aí a gente sabe que o segmento AO, esse segmento aqui, ele está contido na bissetriz do ângulo A, ou seja, ele divide o nosso ângulo A em dois ângulos de mesma medida. E no triângulo equilátero, a gente sabe que a medida de todos os seus ângulos internos é sempre igual a 60 graus. Logo, se esse segmento divide um dos ângulos internos do triângulo equilátero em dois ângulos de mesma medida, então aqui é 30 e aqui também é 30 graus. Se a gente traçar a altura do nosso triângulo, a gente vai ter que esse segmento aqui, que pertence à altura do triângulo, é raio da nossa circunferência, certo? E a questão nos dá como informação que o raio da circunferência é 4 raios de 3. E a gente sabe que a altura do triângulo equilátero, a gente já estudou em séries anteriores e em unidades anteriores, divide o lado do nosso triângulo em dois lados de mesma medida. Então, esse lado aqui é metade do lado total. Então, vamos determinar o valor do lado desse triângulo. Então, vamos determinar quem é L, tá? Então, L, esse pedaço aqui é L sobre 2. Então, vamos pegar as informações desse triângulo retângulo aqui menor, tá? Vou chamar esse ponto aqui de H. Então, vamos olhar para esse triângulo AOH. Então, a gente sabe o quê? Que a gente tem um ângulo de 30 graus aqui em um triângulo retângulo. Então, e a gente tem as medidas de um cateto e a gente quer o comprimento do outro cateto, certo? Então, a relação trigonométrica que relaciona os dois catetos é a tangente, certo? Que a nossa questão até já nos deu o valor da tangente de 30. Então, a gente sabe que a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, certo? Então, vamos usar essas informações. A tangente de 30, a questão já nos deu que é raiz de 3 sobre 3. Então, isso é igual. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 30? A altura desse nosso triângulo menor aqui, né? Que mede 4 raiz de 3, que é o raio da circunferência. E o cateto adjacente ao ângulo de 30 é metade do lado do triângulo, ou seja, L sobre 2. Então, se L sobre 2 está dividindo, ele vem multiplicando, então a gente tem L sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 3 é igual a 4 raiz de 3. Então, resolvendo essa equação aqui, a gente vai ter o quê? L vezes raiz de 3 sobre 2 vezes 3, 6, é igual a 4 raiz de 3. Se eu quero descobrir quem é L, o 6 está dividindo, ele vem multiplicando, então vai ficar L raiz de 3 é igual a 4 raiz de 3 vezes 6. Vezes 6, então, L raiz de 3 é igual a 6 vezes 4, 24. 24 vezes a raiz de 3. Então, a raiz de 3 está multiplicando, ela vai dividindo. Então, a gente tem 24 raiz de 3
dividido por raiz de 3. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1, né? Vou simplificar. Então, vai sobrar que o lado do nosso triângulo equilátero é igual a 24 centímetros. Certo? Agora, vamos avançar para o exercício 10 da página 187, onde a gente tem um quadrado inscrito em uma circunferência de raio igual a 10 centímetros. Certo? Então, a gente tem aqui um quadrado, a gente tem essa situação. Quadrado dentro de uma circunferência, certo? Então, os vértices do quadrado são pontos da circunferência. Deixa eu tentar fazer uma circunferência aqui. Não vou conseguir exatamente, mas a gente teria essa situação. Um quadrado inscrito na circunferência, onde o raio da nossa circunferência é 10 centímetros. Calcule a área do quadrado. Então, a área do quadrado é o quadrado do lado, não é isso? L é o quadrado, lado vezes lado. Só que a gente viu em sala a relação entre o lado do quadrado e o raio da circunferência que circunscreve o quadrado, ou seja, da circunferência a qual ele está inscrito. A gente viu em sala que L é igual ao raio vezes a raiz de 2, certo? Então, L é igual a 10 vezes raiz de 2. Então, a área, que é o quadrado do lado, vai ser igual a 10 raiz de 2 ao quadrado, que é o mesmo que 10 ao quadrado, 100. Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, né? A raiz vai simplificar com o quadrado. Então, 6 vezes 2 é igual a 200 centímetros quadrados. Seria a área desse quadrado aí da questão. E para finalizar, vamos fazer a questão 11, onde a gente tem um heptágono regular, ou seja, heptágono é o polígono regular que possui 7 lados, está inscrito em uma circunferência, conforme a figura. Determine a medida do ângulo AOB. Então, a questão quer a medida desse ângulo aqui, certo? Então, observe que nossa circunferência aqui está dividida em 7 ângulos iguais, certo? A gente tem um heptágono regular aí. Então, heptágono tem 7 lados. Então, para a gente descobrir a medida de um ângulo só desse, que é que a gente faz? Pega o total, o ângulo total da circunferência, que é 360. Então, a medida do ângulo AOB vai ser igual a 360 dividido por 7, porque ela vai ter 7 ângulos congruentes. Esse 360 aí, a circunferência toda, ela pode ser dividida em 7 ângulos congruentes, que é a quantidade de lados do nosso polígono, certo? Então, a medida de AOB é 360 sobre 7, que vai dar aproximadamente 51,4 graus, certo? E assim a gente finaliza mais uma correção. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.